Ô pessoal, tudo tranquilo? Vamos começar a sequência 4 do material Aprender Sempre, reconhecendo as equações algébricas e suas raízes. O objetivo é reconhecer o conjunto solução de uma equação algébrica como o conjunto de todas suas raízes, aplicar o cálculo do valor numérico para verificar se um dado número é ou não raiz de uma equação algébrica, reconhecer o significado da multiplicidade de uma raiz. Bem, antes de passar para os exercícios, como está aí no seu material, a gente precisa ver essas informações importantes. A forma de representar uma equação algébrica, por exemplo, e as suas propriedades. Você já deve ter visto nos livros de matemática esta expressão. AN vezes x elevado a n mais AN menos 1 vezes x elevado a n menos 1 mais reticências mais A1 vezes x mais AN igual a zero. Então, aqui está a forma da equação algébrica. Informações importantes aqui agora. O AN tem que ser diferente de zero. O AN é quem está na frente da letra. Então, o número que aparece na frente da letra tem que ser diferente de zero. Se não aparecer nada, não é zero. Se não aparecer nada, é 1. Se não aparecer nada e aparecer menos, é menos 1. Tá? Então, tá certo, é diferente de zero. Então, não pode ter um zero. Por quê? Porque se tiver um zero aqui, ele vai multiplicar essa letra vai desaparecer. E depois ele fala, e n é o expoente, pertence aos naturais, diferente de zero. Se pertence aos naturais, a gente tem que considerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai até o mais infinito, porque ele está tirando o zero. O zero faz parte dos naturais, já estudamos, mas nesse caso não se usa o zero. Então também não pode ter um negativo, não pode ter uma fração, porque não é número natural. Tem que ser natural, diferente de zero. Então, aqui o AN é sempre diferente de zero, pode ser qualquer real. E o expoente tem que ser um número que pertence ao conjunto dos naturais sem o zero. Então, nada de fração, nada de número decimal e, evidentemente, nada de zero como expoente. Bem, tem um texto aqui para a gente se informar um pouco mais. Uma equação algébrica deve ter um sinal de igualdade entre o primeiro e o segundo membro. Já vamos comentar sobre isso. Pode ter uma ou mais incógnitas. As incógnitas são os valores desconhecidos, são expressos por letras. Geralmente o x, o y, o z, mas poderia ser qualquer letra. Mas essas letras são as mais usadas. Ele vai repetir aqui. O expoente que determina o grau da equação deve ser o natural, diferente de zero, como eu coloquei aqui. O n pertence aos naturais, diferente de zero. Equação algébrica é uma sentença matemática que possui igualdade entre duas expressões algébricas, que são os dois membros. E eu vou comentar isso agora com você. Então, exemplo de equações algébricas. Esses três casos aqui se enquadram perfeitamente naquilo que a gente acabou de comentar. Eu tenho x² mais 2x menos 1 igual a zero. Quem está antes do igual é o que ele chama de primeiro membro. Quem está depois é o segundo membro. Então, aqui tem o primeiro membro, aqui o segundo. Nessa letra C, o primeiro, o segundo. Aqui na B, o primeiro membro, o 3 está ocupando ali o lugar do segundo membro. Poderia ter outros números aqui, como aqui. Tá? Aqui, ó. Esse número que está na frente do x tem que ser diferente de zero. E é. Não tem nada, é porque é 1. Eu vou até descolar um pouquinho aqui, ó. É 1. Já viu isso? Aqui é 1. Então fica 1 vezes x ao quadrado. Tá perfeito. O expoente aqui é o natural. E diferente de zero. A mesma coisa acontece aqui, ó. Tem um 2, diferente de zero. Quando não aparece nada aqui, é 1. É um natural e é diferente de zero. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. X ao cubo mais 1 sobre 4, x igual a 3. Ó, o coeficiente aqui não aparece nada porque é 1. Tivesse um negativo como aqui, ó, é menos 1. E o expoente é o natural, diferente de zero. Aqui, ó,
Esse coeficiente é diferente de zero. E aqui tem um expoente 1. É um natural diferente de zero. Aqui, repetindo, tem um menos 1 aqui. Menos 1 pode ocupar essa posição. Ele é diferente de zero. Aqui está o 2, é o expoente. É um natural diferente de zero. Então, nesses três casos, o que pode acontecer? A gente resolve essa equação, encontra um valor para o x, e esse valor justifica essa igualdade. Ele vai mostrar que esse membro é igual a esse. A mesma coisa vai acontecer aqui. Eu vou encontrar um valor para o x, que quando eu substituir aqui, vai deixar esse lado igual a zero. Esse membro igual a esse. A mesma coisa acontece ali. Então, nesses três casos, nós temos o exemplo de equações algébricas. Agora eu vou mostrar para você uma situação que não temos equações algébricas. Parece, até certo ponto, mas não é. Eu tenho na letra A, x mais y igual a 3. Bom, eu tenho o primeiro membro, tenho o segundo membro, tenho duas incógnitas, tudo bem, poderia. O que acontece é que eu não consigo achar um valor para o x e para o y únicos que dê 3. Eu posso conseguir 3 de várias maneiras aqui. 1 mais 2 dá 3. 2 mais 1 dá 3. 4 menos 1 dá 3. Então, aqui eu não tenho uma equação algébrica. Aqui eu não tenho por quê? Por causa desse expoente aqui, ó, essa fração. Aqui tem que ser natural. Natural diferente de zero. Não pode ser meio. Meio é 0,5. É um decimal. Então, um decimal não está no conjunto dos naturais. Aqui tem 5, está perfeito. Por isso aqui estaria tudo bem. Aqui também tudo bem. Mas esse expoente liquida. Faz com que não seja uma equação algébrica. A mesma coisa aqui, ó. 2x elevado na menos 1. Menos 1 é um número inteiro. Não é natural. Não pode. As outras situações estão coerentes. Mas esse expoente elimina. Aqui na letra C eu também não tenho uma equação algébrica. Aqui na letra E eu também não tenho. Por quê? 5 raiz de x. Isso aqui, ó, é incógnita. E está dentro de uma raiz. A propriedade da potenciação manda eu tirar isso aqui da raiz, fazendo isso aqui, ó. Já estudamos isso, inclusive, no começo do ano. Ó, vou levantar um pouquinho aqui a tela, ó. Se eu tenho raiz de x, para tirar da raiz eu coloco x e deixo elevado a meio. Ó. Esse meio é o índice da raiz e esse 1 é o expoente aqui do x. E a gente comentava lá, quem está na sombra passa para o sol, quem está no sol passa para a sombra. Então fica x elevado a meio. Olha, x elevado a meio não pode. Então eu já resolvi aqui, ó. Mudei, deixei x elevado a meio mais 2x igual a 1. Não pode. Não pode ter uma fração ali. Tem que ser natural, diferente de zero. Então, aqui eu tenho exemplos de quem não é equação algébrica, tá? Então, não são equações algébricas. X mais y igual a 3. 2x elevado a menos 1 igual a menos 1/3. 5x elevado a meio mais 2x igual a 1. xy menos e igual a 0. 5 raiz de x mais 2x igual a 1. Não são equações algébricas. Então, a gente viu aqui, ó, rapidinho, essas definições, que eu vou voltar aqui, ó. As propriedades, né, da equação algébrica. Comentei passo a passo. E exemplo, quando eu tenho equações algébricas e quando eu não tenho equações algébricas. As equações algébricas, por que elas têm esse nome? Porque tem números e letras. Tá? Números e letras. E a equação, porque tem a igualdade. Tá? Lá no texto eu comentei. A igualdade. Tem que ter a igualdade entre os dois membros. Por isso que é a equação. E é algébrica. Bem, vamos, a partir dessas informações, trabalhar esse exercício que aparece no material Aprender Sempre. Já é o exercício 2, porque o primeiro era para identificar quando as equações são algébricas ou não, foi o que eu coloquei anteriormente.
Então, a partir do que foi observado e discutido no item 1, que foi o que eu comentei agora há pouco, complete o texto a seguir, que trata da caracterização de uma equação algébrica. Vamos lá. Uma equação algébrica também é chamada de equação polinomial, tem uma ou mais incógnitas, com as quais podem ser efetuadas operações algébricas como, eu vou pôr só aqui, ó. Você pode somar, você pode subtrair, você pode dividir, você pode multiplicar. Só as iniciais aí. Aí você coloca de lápis. E elevação a uma potência, claro, comentamos, o n, né? Esta potência é sempre o número do conjunto dos, acabamos de falar, dos naturais, ó, diferente de zero. Poderia colocar aqui, ó, só o asterisco, mas como ele colocou o texto, eu estou escrevendo. Diferente de zero. A maior potência de x, já estou considerando isso aqui como se fosse uma incógnita x. A maior potência de x, presente na equação, representa o grau do polinômio, sim, acabei de falar também. Os números que acompanham as incógnitas são chamados de coeficientes. Coeficientes. Olha, eu vou voltar aqui um pouquinho para você ver. Aqui está. Isso é coeficiente 1, coeficiente 2, coeficiente 5. Tá? Embora aqui não seja válida, mas não deixa de ser. Coeficiente menos 1. Tá? É isso aí. Que eu acabei de responder aqui. Resolver uma equação algébrica significa encontrar seu conjunto solução, que são os valores de x que tornam a equação verdadeira. Esses valores são as raízes. São as raízes. Tá? Esses valores são as raízes. Vamos acompanhar nas próximas aulas que nós vamos trabalhar bastante esse assunto. Tá? Até mais.